Queridos irmãos, nós lemos esse evangelho há algumas semanas atrás, no domingo, quando ainda estávamos no tempo comum e meditávamos no Sermão da Montanha. E Jesus, no trecho que acabamos de escutar, diz: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Quando Jesus fala de justiça aqui, ele está falando de santidade. Ele está falando que a moral do Novo Testamento pode parecer até mais permissiva, porque fala tanto de misericórdia, fala tanto de perdão, fala tanto de bondade. Sim, a moral do Novo Testamento está assentada sobre essas ideias, que são mais do que ideias, são a realidade mesma da graça. Mas, justamente porque a santidade do Novo Testamento está baseada no perdão, nós lemos na primeira leitura o quanto Deus está disposto a nos perdoar quando nós nos corrigimos, quando nós nos arrependemos. E quantas vezes nós erramos ao longo da vida? Quantas vezes nós nos arrependemos? Todas as vezes que nós erramos, que nós nos arrependemos, que nós nos confessamos, Deus sempre nos perdoou. Ele nunca nos sonegou a sua graça. Ele nunca nos fechou a porta da sua misericórdia. Ele sempre nos amou. Isso significa que nós temos que ter esse mesmo amor e essa mesma generosidade para com todas as pessoas que estão à nossa volta. Está aí. A moral do Evangelho é muito mais exigente. Jesus diz: os antigos diziam, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza, que se irrita com seu irmão, será réu em juízo. Ou seja, o amor de Deus deveria nos curar de tal modo e nos preencher, a ponto de estabelecer a paz em nosso coração. Ou seja, eu me recuso a me irritar. Eu me recuso a perder a calma. Eu me recuso a perder a paciência. E quantos testes diários para a nossa paciência nós temos que enfrentar todos os dias? Uma contrariedade, uma pessoa irritante, que elas existem. Alguém que é inoportuno, que nos chega fora de hora, mas sobretudo, quando a própria vida vem entretecida de uma necessidade de atender os outros, de falar com os outros, de receber os outros, de dar o tempo, de ser um pouco mais atencioso. Nós não deveríamos nos irritar. A moral do Novo Testamento proíbe a irritação. Vejam o quanto isso é exigente. E, de fato, uma pessoa que é muito irritada jamais vai conseguir
orar de verdade. Porque Deus é espírito. E um coração perturbado é como uma água constantemente agitada. Você não consegue ver nada através dela. Apenas quando as águas são calmas, mansas, paradas, tranquilas, quietas, é que você consegue enxergar através delas. Assim deve ser a nossa alma. Ela deve estar tranquila, mansa. Mas nós jamais conseguiremos essa mansidão se antes nós não nos humilhamos. E por isso Jesus diz na sequência: quem disser ao seu irmão, raca, é a palavra que aqui aparece, uma palavra de origem aramaica, será condenado pelo tribunal. O que significa a palavra raca? A palavra raca significa nada. Ou seja, é quando eu considero o outro inferior, a tal ponto que eu o reduzo a uma fagulha de nada. Se eu considero os outros assim, se eu olho para as pessoas sempre com um olhar de superioridade, jamais eu serei paciente. Tudo me irá afetar. Mas quando ao contrário, eu desço para aquela posição humilde de quem, ao invés de considerar os outros como nada, se considera a si mesmo como nada, e, portanto, olha os defeitos dos outros, não se incomoda com eles porque percebe que é pior, percebe que é muito mais indigente, percebe que tem no coração muito mais sujeira. Se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós? Há muito bandido por aí que é uma pessoa legal de conviver, que é uma pessoa prestativa para todo aquele que lhe pede um favor, que é bondoso, que é melhor do que a gente, sob esse aspecto. Portanto, o caminho da mansidão é ver-se exatamente assim, como um nada, que jamais se atreverá a desconsiderar ninguém. Mas como é que eu desço essa escadinha da humildade? Jesus continua: quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. O que é chamar o irmão de tolo? Chamar o irmão de tolo é considerá-lo estúpido, ignorante, louco. É desconsiderá-lo de antemão. Ou seja, o caminho para eu ser humilde é, sabendo que eu não sou nada, eu posso aprender de todo mundo. Ninguém, para mim, é louco. Ninguém, para mim, é idiota. Eu posso aprender com qualquer pessoa, desde a mais humilde até a mais douta, desde uma pessoa que está no meio da rua até aquele que está nos altos postos de comando. Ou seja, o meu olhar para o outro tem que ser de tal modo amorizado por Deus, que eu seja capaz de olhar com admiração um mendigo, um lixeiro, um bêbado, uma prostituta, um delinquente, um
perdido, tendo para com todos esses sentimentos de humildade, sabendo que eu posso aprender algo. Ele não é tolo, ninguém é tolo. Por isso Jesus diz, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, não é que você tem algo contra ele tem contra ti. Ele que rompeu contigo, ele que por razões dele se magoou, ele. Você pode ser o mais certo do mundo, você pode estar coberto de razão. Para o Evangelho, vai e deixa a tua oferta para ir reconciliar-te com ele. Por quê? Porque nenhuma oferta, nenhum sacrifício, nenhum ato de religião tem valor se eu não viver o preceito da caridade. Nada que eu fizer vai cobrir essa deficiência. Deus não se deixa vender por nada que nós façamos. Mas eu vou levar uma cruz nas costas de Osasco até Aparecida do Norte. Isso não é nada. Se eu me recusei a perdoar, se eu tenho uma lista de pendências no meu coração, você pode ir daqui nadando até chegar em Jerusalém. Isso não vale nada. Porque o que conta para Deus é a bondade da nossa alma. Deixa o amor de Deus curar as tuas revoltas. Deixa o amor chagado de Cristo sarar as suas queixas. Não tem medo de dar o braço a torcer, porque todos nós temos que dar o braço a torcer. Porque todas as pessoas têm algo a acrescentar para nós. Não tenha medo. Tenha um coração capaz de arrependimento. Não seja um homem de coração duro, não ensinável. Não. A nossa justiça tem que ser maior do que a dos fariseus. A nossa medida tem que ser ampla, generosa e restrita. E assim o amor crucificado de Cristo poderá chegar a todas as pessoas através de nós. E nós ficaremos cada dia mais limpos. É isso que vai nos limpando por dentro. É essa água do amor de Cristo, é esse sangue da caridade de Cristo que vai nos limpando, que vai fazendo a nossa alma ficar cada dia mais cristalina, mais transparente, mais leve. É isso que vai nos fazendo apegar-nos a Deus. A esse Deus que é Espírito, mas que também é amor. É termos um coração assim. Que o coração de Jesus toque o nosso coração. Cure o nosso coração. Para que nós sejamos capazes de amar sem medida.